Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Física. Nesse vídeo nós daremos início ao estudo do equilíbrio estático e para começar a gente vai iniciar falando sobre o equilíbrio do ponto material. Então, um ponto material, como o próprio nome já diz, é um ponto sem dimensões. Então ele não vai ter comprimento, um ponto que não tem comprimento, não tem largura, só importa a sua localização. Nós podemos então determinar essa localização através de um eixo x, y e determinar onde nesse ponto, onde nesse eixo, né, esse ponto deve se encontrar. Vamos imaginar que nesse determinado ponto aqui que eu coloquei, existem algumas forças atuando nele. Então eu tenho a força F1, que é representada por esse vetor aqui. Eu tenho a força F2, representada por esse outro vetor. Tem uma força F3 aqui, mais um vetor, e a força F4. Então, digamos que todas essas quatro forças estão atuando no ponto material. Dependendo da intensidade aqui, né, das forças, pode ser que o ponto se mova para um lugar ou para outro. E a gente vai supor também, para facilitar os nossos cálculos, que essas forças são chamadas de forças coplanares. Essa força 1, 2, 3 e 4, nesse caso aqui, elas são forças coplanares. O que são forças coplanares? São aquelas forças que se encontram em um mesmo plano. Ou, em outras palavras, essas forças aqui, elas só vão ter coordenadas, nesse caso, coordenadas x e y. Elas não vão ter, por exemplo, uma terceira coordenada z. Tá? Então, elas são forças que estão sobre uma superfície, né? Sobre um plano. A gente pode também decompor essas forças. Ou seja, eu tenho aqui a força F1, eu posso escrever as componentes dessa força, que são as forças F1x, que é a componente de F1 na direção x, e a força F1y, que é a componente da força F1 na direção y. O mesmo vale para todas as outras forças. Então, por exemplo, F2 pode ser decomposta, né, na componente F2x, na componente F2y. F3 pode ser decomposta nas componentes F3x e F3y. E F4 pode também ser decomposta nas suas componentes F4x e F4y. Então, eu posso fazer essa decomposição dessas forças. Quando é que a gente vai dizer que esse ponto se encontra em equilíbrio? Nós podemos dizer que ele se encontra em equilíbrio quando a gente somar todas as forças em x e em y e o resultado dessa somatória for zero. Ou seja, se você soma todos os vetores aqui componentes, todas as forças componentes, e isso dá zero, então significa que ele está em equilíbrio, pelo menos, essa condição aqui, né, pelo menos na direção x. E aí a gente pode substituir esses vetores, né, pelos valores da força. Aqui a gente tem F1x, a componente dela é positiva, porque aponta no sentido positivo de x. Já a componente de x da força F2 é negativa, porque ela aponta no sentido negativo de x. Então, por isso que eu coloquei o sinal negativo aqui. O mesmo vale para F3x, ela tem um sinal negativo, né, a componente em x de F3. Já a componente em 4 da força F4, ela é positiva, né? Ela aponta no sentido positivo de x. Por isso aqui o sinal de mais. Então, essa condição aqui, né, se eu somar todas as forças, isso tem que ser igual a zero. Eu posso expressar isso dessa forma. O que é que isso significa? Esse símbolo aqui significa somatório. Então, a soma de todas as forças que atuam em x tem que ser zero para a gente poder dizer que o equilíbrio, que esse ponto material está em equilíbrio. Mas essa não é a única condição. Assim como Fx, a soma das forças em Fx tem que ser zero, a soma das forças em y também tem que ser zero. Então aqui nós temos a somatório, né, das forças, somatório vetorial das forças que atuam em y. Nesse caso aqui são as componentes das forças F1, F2, F3 e F4. Posso colocar aqui os valores dessas forças. F1y é positivo, aponta para cima. F2y também é positivo, aponta para cima. Já F3y e F4y, né, que são as componentes em y da força 3 e força 4, respectivamente, como elas apontam para baixo, então elas têm sinais negativos. E para que a gente tenha, portanto, o equilíbrio, o somatório das forças em y tem que estar igual a zero também, tá?
Ou seja, se eu somar aqui todas as componentes em x, isso foi igual a zero, somar todas as componentes em y, isso foi igual a zero, aí eu posso dizer que esse ponto material está em equilíbrio estático. Então vamos agora aplicar, né, esses conceitos para a gente entender melhor o que é que eles significam, aplicar em um exemplo. Então o exemplo diz o seguinte: a figura abaixo representa uma carga de peso de módulo P igual a 160 newtons. Então o peso desse bloco aqui é 160 newtons. Ela está em equilíbrio pendurada por dois fios inextensíveis. O fio AO, esse fio aqui, ó, que vai do ponto A até o ponto O, e o fio OB, que é esse outro fio que vai do O vai de O até B, de massa desprezível. Então os dois fios têm massa desprezível. Determine o módulo da tração exercida por esses fios. E aqui a questão nos dá alguns dados, né? O cosseno de 53 graus é 0,6 e o seno de 53 graus é 0,8. Então vamos representar aqui as forças que agem nesse ponto que é o ponto de equilíbrio, né? No ponto O. Então quais são as forças que agem sobre ele? Nós temos a força peso do bloco, né? Temos a tração, que eu estou chamando de tração de OB, tração desse fio aqui, OB, que eu estou interessado em descobrir ela. Eu também estou interessado em descobrir quem é essa tração OA. Quero saber quais são os valores dessas duas trações. E nós sabemos que elas formam um ângulo, né, de 50, essa tração TOB forma um ângulo de 53 graus com a horizontal. Então vamos lá. Continuando aqui, a gente vai ter a decomposição das forças, né? Nós temos que decompor as forças que atuam sobre o ponto O. Nós temos essa força, a componente X da força TOB, que é TOBX, e temos também a componente Y, TOBY. E para que a situação seja uma situação de equilíbrio, o somatório das forças em X deve ser zero. Quais são as forças que atuam aqui em X, portanto? Veja que essa tração TOA, ela só atua em X, assim como a força peso, né, só atua em Y. Então, ó, TOBX, que é uma das forças que atua em X, que é a força positiva, né, menos a outra força, então aqui só tem duas forças que atuam em X, uma força que atua em X menos a outra tem que ser igual a zero para que esteja na situação de equilíbrio. Ok, então uma menos a outra tem que ser zero. Só que se a gente olhar para cá, para esse triângulo, ó, esse triângulo aqui, nós vamos ter que a força TOBX é o cateto adjacente desse ângulo, 53 graus. Portanto, nós podemos, fazendo uma análise aqui desse triângulo retângulo, nós podemos concluir que TOBX vai ser TOB cosseno de 53 graus, né? Lembre-se, cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Nesse caso aqui, a hipotenusa é TOB, que é quem a gente quer descobrir. Nós não queremos saber quem é TOBX. TOBX é apenas uma componente de TOB. Nós queremos saber quem é TOB. Então, vamos lá. Então, nós temos isso aqui para TOBX. Se eu pegar essa equação e colocar aqui em cima, nessa aqui, ó, eu vou ter TOB vezes cosseno de 53 graus, menos TOA, isso é igual a zero. A questão nos diz que o cosseno de 53 é 0,6, portanto a gente vai ficar com 0,6 TOB menos TOA, isso igual a zero. Passando esse TOA para o outro lado, está negativo, vai positivo, a gente conclui que 0,6 vezes TOB é igual a TOA. E agora, fazendo análise das forças que atuam em Y, nós só temos também aqui duas forças que atuam em Y, né? A componente TOBY e a força peso, que é uma força negativa nesse caso. Então nós vamos ter TOBY menos o peso, isso igual a zero, para que a gente tenha a situação de equilíbrio. E da mesma forma, se você fizer aqui uma análise desse triângulo retângulo, se TOBX no caso, era o cateto adjacente, TOBY, se você pegar esse vetor e trazer ele para cá, ó, para fechar esse triângulo, esse TOBY nada mais é do que o cateto oposto. E se ele é o cateto oposto, nós podemos escrever essa relação aqui envolvendo o seno, né? TOBY é igual a TOB vezes o seno de 53. Então, por enquanto, temos esse resultado. Temos que 0,6 TOB é igual a TOA. E TOBY
igual a TOB seno de 53, vou pegar isso aqui e vou jogar aqui na nossa equação, tá? Nessa equação aqui, ó, TOBY menos P igual a zero. Quando eu faço isso, né, quando eu faço a substituição, eu vou ficar com TOB seno de 53 menos o peso, isso tem que ser igual a zero. E a questão me diz que o seno de 53 é 0,8. Então, substituindo aqui, 0,8 vezes TOB menos P, isso é igual a zero. Então, daqui a gente vai ter 0,8, pegando esse menos P, passando ele para o outro lado, tá negativo, vai positivo, portanto, 0,8 TOB vai ser igual ao peso. E se eu quero saber quem é TOB, basta eu pegar esse peso e dividir por 0,8. A questão me disse qual é o valor do peso, ó, 160. Então, 160 dividido por 0,8 é igual a 200 newtons. Então, já descobrimos que essa força aqui de tração, né, ou de tensão, ela vai ter um módulo que é igual a 200 newtons, essa força aqui. Falta descobrir agora TOA, mas que é fácil descobrir uma vez que existe uma relação entre TOB e TOA, né, que é essa aqui, ó. Se eu multiplicar isso, TOB, por 0,6, eu vou encontrar TOA. Portanto, TOA vai ser 200 vezes 0,6, e então a gente conclui que essa tração aqui, vermelha, ela tem módulo igual a 120 newtons. Ou seja, nessa situação aqui descrita nesse exemplo, essa tração aqui, ela vai ter módulo 200 newtons, enquanto essa outra tem módulo 120 newtons, para que esse corpo se encontre, para que esses corpos aí, né, para que esse ponto material ali, esse ponto aqui no meio, né, se encontre em uma situação de equilíbrio. Então, se esse ponto está numa situação de equilíbrio, o peso aqui também, né, o bloco, também estará em uma situação de equilíbrio. Bom, por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.